Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, saudações a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nossa querida e amada COFA para darmos prosseguimento às nossas doutrinárias. Que nesse momento possamos estar em uma postura confortável, que possamos nos comunicar com a espiritualidade superior, nos conectar e dessa forma possamos vibrar pelo nosso planeta, derramando uma chuva de paz e de bênçãos para todos os nossos irmãos que nesse momento precisam de uma palavra de paz, de consolo, de amor, que possamos vibrar e essa vibração de amor possa alcançá-los e auxiliá-los em todas as suas necessidades. E assim, dessa forma, possamos vibrar pela nossa palestrante, Vólia Macedo, que hoje irá proferir uma palestra denominada Parábola do Semeador. Seja muito bem-vinda, Vólia, nossa querida e amada COFA. Boa noite a você, Rose, boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer voltar a esta casa. E vamos falar hoje da parábola do semeador. Todos conhecem a parábola do semeador, que ela está no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 7, se eu não me engano, item 6 e 5. Né? Sede perfeito, o capítulo. Então, vamos começar e falar dessa parábola tão importante para os trabalhadores da doutrina, não só para os trabalhadores da doutrina espírita, e sim para os trabalhadores em geral, os cristãos que se consideram os semeadores do Cristo. Bom, o divino jardineiro planta fé em nosso coração com cuidado. Essa dissertação de Mateus, isso quer dizer que a parábola do semeador é preciso ser semeada em nossos corações, tá? Em nossa alma. E é por isso que precisamos nos entregar de corpo e alma para essa parábola, esse trabalho tão divino, que é o trabalho do semeador, com Cristo. Tá? Vamos lá. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem assim: saiu o semeador para semear, e sua semente, quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, tendo crescido, secou, porque não havia umidade. Então, nessa parte que as sementes caíram na beira do caminho e foi pisada, e em seguida os pássaros comeram, são os semeadores, né, que não deu importância, que negligenciou, tá, as palavras do Cristo, que eles veem o brilho nas palavras, veem os brilhos em tudo, mas não as pratica, não pratica a palavra do Cristo, do Evangelho. E então, essa semente que caiu à beira do caminho é como se fosse uma semente não semeada. E a gente sabe que o semeador, quem é? É o nosso divino mestre Jesus, que é o nosso semeador, tá? E aquela semente que caiu na pedra, ela caiu, até cresceu um pouquinho, mas como aquele que estava pregando a palavra do Cristo, as sementes
não caiu realmente no coração, tá? Ela cresceu um pouco, mas até que cresceu, mas não deu frutos, tá? Ela não, assim, ascendeu, tá? Então, o sol veio e ela secou. Então, esse terreno foi um terreno árido, tá? São os semeadores, como eu falei, que negligenciam a palavra, que passam a palavra, que no momento está passando a palavra, mas depois negligencia, tá? E não continua, não cresce, né, no nosso coração e nossa alma, tá? Então fica um semeador incompleto, tá? Vemos também que ele diz: outra caiu no meio de espinhos, e com ela cresceram os espinhos e sufocaram-na. Tá? Então, as sementes, né, que Jesus plantou, trouxe no coração de cada um, né, e os semeadores, que são uma espécie, né, uma classe de, digamos assim, uma classe de espíritas, tá? De todo o processo, né? De cada espírita, o processo evolutivo de cada espírita, de entendimento, de coração, sabe? Então, não é só, né, aquele que é o cristão também, não é só da doutrina espírita, todos os cristãos, tá? Então, vamos lá. E a outra semente caiu na boa terra, e tendo crescido, deu fruto, assento por um. Né? Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Este semeador, tá, que semeou, que tem um solo, tá, um solo úmido, um solo propenso, tá, para crescer as sementes, expandir as sementes para todos os cantos, né, dentro dele mesmo, da própria alma, tá, e propagar essas sementes, e distribuindo as sementes em todos os lugares, com amor, sabe? Então, esse semeador é o semeador que é o solo desse semeador, é um solo propenso. É um solo propenso, que caiu a semente, e a semente aí, ó, deu frutos. Tá? Então, Jesus disse, né, segundo Mateus e Lucas, Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quem é que tem ouvidos para ouvir? Todo aquele que entende a palavra do Cristo e pratica, tá? Esse tem ouvidos de ouvir. Então, vamos ver mais as espécies, tá? Quer dizer, as classes de espíritas e de cristãos. Então, a parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maioria de serem utilizados nos ensinos do Evangelho. Tá? Então, a parábola do semeador é a forma do cristão, tá? Ou do semeador, daquele propagar o Evangelho do Cristo. Tá? Porque o Cristo joga semente, tá? Então a gente vai, segundo o nosso solo, segundo o nosso coração, tá? A gente vai adquirindo, sabe? Mas nessa questão aqui do semeador, tem vários tipos de semeador. Tá? Então, vamos ver. Quantas pessoas há com efeito para as quais não passa ele de letra morta? E que, como a semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá. Então, esse semeador tem um solo, tá? Que as sementes que Jesus jogou, ela não propagou, ela não deu frutos,
Ela não deu nenhum fruto. Foi como se fosse uma letra morta. Quer dizer, o evangelho, ele não conseguiu, tá, integrar o evangelho em si próprio e nem nos outros. Ele não conseguiu. Tá? Foi um semeador incompleto, que, segundo o seu estado, né, no momento, ele não deu importância. Tá? Ele nem imagina, tá, a importância que tem as palavras do Cristo, do Evangelho, e como, tá, propagar para que dê frutos. Né? Então, vamos continuar. Não menos justa aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas, como a gente tinha falado. Nas classes espíritas, nas categorias espíritas. Cada espírita, ele vai propagar o Evangelho do Cristo, tá, de uma forma diferente. Tá? Ele vai interiorizar, tá, a palavra do Cristo, o Evangelho, ele vai fazer crescer, germinar essas sementes ou não. Tá? E não se acham simbolizados nela os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais vêm como fatos de curiosidade. Então, é aquele espírita que no início acha tudo bem, acha tudo bonito, belo, mas é só uma curiosidade, tá? Nele ele não interessa, né? De continuar a estudar, de continuar a dar frutos, a semente crescer. Ele não interessa para isso. Para ele, fica na superfície. É só uma curiosidade. Tá? Então, os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações, dos espíritos, e pelas quais só se interessam quando eles satisfazem a imaginação. Tá? São aqueles semeadores, tá, que eles é como se fosse, só se preocupam com o fenômeno espiritual. Tá? Ele não se reeduca, ele não tem a palavra, tá, do Cristo, das parábolas que tem do semeador, ele não integraliza como se fosse uma reeducação espiritual, como se fosse uma reforma íntima, sabe? Aquilo ficou ali, só satisfez a imaginação, e para ele é aquilo mesmo, tá? E que depois de as terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram. São esses semeadores que realmente não querem praticar, não querem refletir, não querem responsabilidade com o Evangelho, porque a responsabilidade de propagar, Jesus jogando a semente, é trabalho, eles acham que é trabalho demais, não se interessam, tá? Ficam na superfície material, e dali eles não saem, não interessa, porque tudo para a gente é trabalho, tudo é trabalho. Tá? O trabalho é importante, mas tem semeador que eles não querem, tá, ter responsabilidade com nada, fica no comodismo, tá? Ficam na zona de conforto e não querem trabalho. Tá? Mas, como Jesus disse, né, que tenham ouvido de ouvir. Né? Então, os que reconhecem muito bons os conselhos dos bons espíritos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprio. Então, para serem aplicados aos outros. Ele não reconhece que ele tem também que estar nessa classe, que ele é um aprendiz também. Então, muitas vezes eles fazem o estudo, aquelas palestras, sabe?
e não aplica a si mesmo. Tá? A palavra fica presa, tá, nos outros. Ele não tem, assim, uma reforma no seu interior, tá? Para que ele possa propagar, passar, aplicar a palavra, mas com sabedoria, tá? Com consciência, viu? Mas não querem, aplica aos outros. É a questão do julgamento, tá certo? É a questão, é o semeador ainda incompleto, tá? Então, aqueles finalmente para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos. Esse é o semeador completo, né? Que as sementes caem na terra boa, que tem um solo flexível, tá? Um solo bom para plantar, viu? Que as sementes caem e vão crescendo, aí vai propagar o evangelho, né, com amor, tá? Como fez o nosso Senhor Jesus Cristo, viu? Não é sair por aí pregando o evangelho, assim como muita gente acha que deve ser, tá? Mas dando o seu exemplo. A semente é a semente do coração, da alma. Então, tudo está dentro de nós. Tá? Tudo está dentro de nós. Então, é através do nosso exemplo. Se eu não compreendi, essas instruções, né? Se eu não quero aplicar, só quero ali a curiosidade, a superfície, né? Na matéria, se eu ainda estou focado na materialidade, como é que eu posso transmitir, tá? Como é que eu posso esse evangelho? Como é que eu posso ter olha, uma semente, jogar uma semente? Como é que eu posso ter um solo flexível, um solo bom para plantar, coração bom e a alma livre, né, de todas as paixões da terra. Tá? Então, esse semeador, que tem essa alma livre, que compreendeu, tá? Que tem ouvidos de ouvir e até olhos de ver, esse é o semeador completo. Mas, no momento, tá? No momento, essa classe de espíritas, ela vem nas escalas, tá? Vem nas escalas de espíritos, como tem aqui na Terra, como tem no Livro dos Espíritos, da terceira ordem. Mas nós somos espíritos da terceira ordem, mas aqueles que estão tentando com amor, tá? Aqueles que estão tentando se melhorar, fazendo sua reforma aos pouquinhos, que nem aquele beija-florzinho, que a floresta estava no incêndio, e ele pegou uma latinha, uma coisinha, e foi apagando de pingando, pingando. É isso que o semeador, precisa o semeador com a terra árida, com a terra boa, que dá frutos, ele faz. Não é pela palavra, pelo falar, tá? Que ele é um bom semeador. É pelo seu exemplo, pela sua alma, né? De boa sintonia com as palavras, com o mestre. É ele saber o que é a árvore da beneficência, e ser indulgente, benevolente, para consigo mesmo, para com o seu próximo. É tentar todos os dias, né, ser um pouco melhor. Todos os dias. Esse que é o verdadeiro semeador. Então, nosso Pai Criador lança as sementes em todos os lugares, sem questionar se são lançadas nas pedras ou em má terra. Deus é muito bom, é infinitamente bom. Ele não importa quem é bom, quem é mau,
tá? Ele joga as sementes, ele lança as sementes nas pedras, em tudo que é lugar, né? Então, são as diferentes classes, tá, de espíritas que recebem, tá, essas sementes. Deus não julga, ele não importa se vai, não, ele não vai dizer assim, eu vou jogar a semente ali, porque ali eu sei que vai dar, que ali é uma boa terra. Eu disse, não, ele lança a semente para que a gente possa despertar, ir despertando a consciência, porque todos nós sabemos que temos, todos nós, a nossa essência, né? A nossa essência divina em nós. Todos nós somos filhos de Deus, todos nós fomos feitos, o Pai Criador fez, da mesma essência, mas cabe a cada um, e Deus nos deu livre-arbítrio, cabe a cada um saber usar e como vai usar esse livre-arbítrio. Tá? Ele fez raiar o sol sobre maus e bons, olha só que maravilha, que Deus infinitamente maravilhoso, bom, e derrama chuva sobre justos e injustos, para que a gente vá e dê frutos, tá? Para que a gente aprenda a amar. Jesus desceu à terra a fim de mostrar esse Pai misericordioso, tá? A fim de mostrar esse Pai que ele tanto amava e chamava de Pai, e que nós também podemos fazer o que ele fez, e muito mais. Porque todos nós estamos propensos à evolução, todos nós um dia vamos estar na classe crística, nem que demore milhões de anos, mas o processo evolutivo é fatal, é a evolução sobre a Terra. Olha que Deus. Aí a gente precisa dessa fé, a gente precisa dessa sintonia com a natureza de Deus em nós, e no cosmos, em um todo, para que a gente possa, né, melhor viver com Cristo. Porque o Cristo disse, ninguém chega ao Pai senão por mim. Então, aí continua, né? No Fonte Viva, Emmanuel vai nos dizer, transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade, a santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Cristo, do Evangelho, é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. E como é que a gente sai de nós mesmos? Como é? A gente, olha só, temos o nosso ego, na psicologia, que é o centro da consciência. Mas este ego, né, o centro da consciência, ele é para termos consciência do aqui e agora, ele é para termos consciência do que estamos fazendo, tá? Ele não é para ser o meu senhor, nem o seu senhor. Ele não é para ser o nosso senhor, ele não é para nos dirigir, tá? Ele não é para dirigir, para nos dirigir. Ele só tem o senso, ele só dá o senso, ele é o centro da consciência material, tá? E da consciência daqui, do que estamos fazendo da Terra, certo? Porque a consciência divina, o self,
é outra coisa, tá? Se estamos ainda mergulhados no egoísmo, né? Egoísmo é o ego exacerbado. Eu quero tudo para mim, para o próximo nada. Aquele orgulho de que eu quero para mim, de que eu sei tudo. Eu estou ainda mergulhado no egoísmo, tudo terminado com ismo. Gente, é doença, tá? Somos todos doentes, mas propensos à saúde, de acordo com o nosso processo evolutivo, com as nossas obras, com o nosso querer, com a nossa vontade de nos melhorarmos. Então, esse sair de si próprio é sair de si mesmo. Tá? É se resignar, né, com as coisas do Pai, com as leis do Pai. Então, o servidor do Pai, o servidor de nosso Senhor Jesus Cristo, é aquele que ele sabe servir. Ele não se acha donos do mundo. Nós não somos os donos do mundo, somos o mordomo, o servidor. Então, aprendamos a ser o servidor do Cristo, a fim de beneficiar o outro. Nós estamos cansados de ouvir. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Estamos cansados de ouvir isso. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Precisamos fazer isso. De acordo, né, com o nosso conhecimento, de acordo com o nosso processo evolutivo, mas precisamos sair da zona de conforto, nos melhorarmos a cada dia. Então, nós, em muitos momentos da vida, somos rígidos, solos duros, áridos, impedindo assim que as boas sementes germinem. Tem uma espécie de cristão e de espírita que julga como se fossem juízes. Aquele solo duro, aquela coisa rígida, que não entende o estado do processo evolutivo do outro. São julgadores implacáveis. Mas não é assim. Então, esse é o solo duro, né? Enquanto não permitirmos que a semente adentre o nosso ser, ela não vai germinar e, consequentemente, não vai criar raízes. Ela vai ficar nessa roda de sansara, sabe? Nasce, renasce, nasce, renasce, sem ter muita mudança. Naquela vida mais superficial, materialista, comodista. Mas precisamos sair de nós mesmos, né, e aprender a servir o Cristo, sair desse solo duro, né, sem as sementes poderem germinar. Vamos ser flexíveis conosco mesmo e com o outro, para que as sementes germinem e dê bons frutos, e crie raiz. Então, quanto de vós aqui presentes darão frutos? Bezerra de Menezes perguntou na sua reunião.
quantos de vós aqui presentes darão fruto? Quantos de vós que estão aqui vão permitir que tudo que vocês escutaram e escutam se enraizem? O evangelho, a gente precisa ter esse solo fértil, tá? Para que crie raízes e dê frutos. Para que a gente saia dessa dureza de nós mesmos, de coração, né? Para que a gente saia dessa queixa interminável de falta de gratidão ao Pai, de falta de gratidão a Jesus. Precisamos aprender a ter gratidão. Agradecer ao Pai todos os dias por mais uma oportunidade de estarmos aqui na Terra para aprender, porque a fila da reencarnação está muito longa, muito longa. Tem muitos espíritos para reencarnar. Muitos. E a gente precisa aprender essa oportunidade de estar aqui, uns com os outros, não para dizer assim, a reencarnação, a gente está aqui para pagar, a gente está aqui para pagar dívidas, não é assim. A Terra é uma escola infinita. Estamos aqui para aprender uns com os outros. Claro que existe aqueles que se esforçaram mais, que aprenderam mais, e têm a incumbência de passar esse aprendizado para o outro, né, que está mais rude, sabe? Aquele que está mais verdinho, mas aquele que sabe um pouco, é preciso que essas sementes germinem no seu coração. É preciso que ele agradeça a sua mudança todos os dias, com a ajuda do nosso Pai, com a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo e dos orientadores espirituais. Então, é aprender todos os dias um pouco do nosso Evangelho, do Evangelho do Cristo. Eu disse nosso porque é preciso que a gente, né, tenha esse solo para germinar. Jesus jogou as sementes. E ele disse, né, que hoje o mundo está assim, mas eu vou enviar, há mais de 2000 anos atrás, o Consolador, e vou ensinar a vocês muita coisa, até mais do que eu não falei. Está aí. Aí a doutrina espírita. Um dia, a doutrina espírita, ela pode até não ser a doutrina real, assim, é real que eu quero dizer assim, a doutrina do mundo todo, mas todas as doutrinas, todas as religiões vão aderir a ela, a doutrina espírita. A verdade é essa. Estamos aí na regeneração para isso. Então, transformem vocês e sigam adiante, se transformando nessa árvore que dará frutos que vão gerar novas sementes e boas sementes. Mudança para melhor, na transformação, para melhor. A reforma íntima, na prática do Evangelho, de uma forma leve, suave, de uma forma amorosa, para consigo mesmo e para com o outro. Então,
Olha só, eu vou falar para vocês uma, uma história do semeador incompleto. Eu vou ler depressa, que já está quase perto de acabar. Reloginho aqui, ó. Então, o semeador incompleto está no livro Pontos e Contos, tá? Do livro de Chico Xavier. Então, essa dissertação do semeador incompleto é de Irmão X, do nosso amigo, venerando Humberto de Campos. Olha assim, olha só o que ele diz. O semeador incompleto. Excelente conversador, ocupava a tribuna com êxito invariável. As imagens felizes fluíam-lhe dos lábios, quase arabescos maravilhosos de som. Ensinava sempre, conduzia com lógica, aconselhava com acerto, espalhava tesouros verbais, mas, no entanto, reconhecia assim compreendido de toda a gente. Em verdade, no fundo, exaltava o amor. Acima de tudo, queria ser amado. Aí, salientava os benefícios da cooperação, contudo, estimava a colaboração alheia. Tá? Era barganha. Né? Eu dou, mas eu quero. Sentindo-se diminuído quando as situações lhe reclamavam concurso fraterno, sorria contente ao receber o título de orientador, a vaidade. Entretanto, dificilmente sabia utilizar o título de irmã, a fraternidade. Habituara-se, por isso, ao patriarcado absorvente, criado pelos homens, patriarcado, na limitação do patriarcado libertador de Deus. Com a passagem do tempo, todavia, suas palavras perderam o brilho, faltava-lhe a claridade interior que somente a integração com Jesus pode proporcionar. Servo caprichoso e rígido, insulou-se no estudo das letras sagradas e buscou situar-se nos símbolos da Boa Nova, do Evangelho, descobrindo para ele mesmo a posição do semeador incompreendido. Ele entrava nessa sintonia de incompreensão pelos outros. Imagine. As estações correram sucessivas e a luz de cada dia encontrou sempre sozinho e distante. Dizia-se enfastiado das criaturas, semeara entre elas, afirmava triste as melhores noções da vida, recebendo em troca a ingratidão e o abandono. Tá? Ele se achava assim, enfadado com isso. Ele queria o quê? Câmeras em mim, aplausos, mas não é assim. Sentia-se ausente de sua época, desajustado entre os companheiros e descrente do mundo, e porque não desejava contrariar a si mesmo, retirara-se das atividades sociais a fim de aguardar a morte. Olha só, o ego. O inteligente instrutor, por fim, valeu-se da prece, claro, que ele tinha que orar muito para sair da situação. Afinal, fora sincero em seus pontos de vista e leal a si próprio. E tanto movimentou os recursos da oração, que o Senhor, ouvindo-lhe as súplicas bem urdidas, desceu em pessoa aos círculos penumbrosos. Sentindo-se agraciado, o infeliz alinhou frases preciosas que Jesus anotava em silêncio. Porque Jesus desce, viu, gente? Jesus desce. Jesus não fica lá em cima olhando a gente, ele desce, né, quando ele vê que somos a sua ovelha perdida, ele vem buscar. Tá? Então, que missão, Jesus perguntou, que missão desempenhaste entre os homens? Perguntou Jesus. Senhor, minha tarefa foi semelhante, isso ele respondendo, né? A daquele semeador de tua parábola. Gastei várias dezenas de anos espalhando tuas lições na terra e, no entanto, não fui bem sucedido no ministério. Imagina. As sementes que espargi, a mancheia, sempre caiu em terra sáfara. Solos duros, terra dura. Imagine. A dos outros é terra dura e a dele não, viu? Olha só.
Quando não eram eliminadas pelas pedras do orgulho, apareciam monstros da vaidade, destruindo-as, e surgiam espinhos de insensatez, sufocando-as. Crescia o lodo do mal, anulando-me o serviço. Ele via tudo nos outros, mas nele nada. Ele era intacto, perfeito. Imagina. Então, nunca fugi ao esforço de oferecer teus ensinamentos com abundância. Atirei-os aos quatro cantos do mundo, através da tribuna privada ou da praça livre. Todavia, meu salário tem sido o pessimismo e a revolta. Jesus respondeu: se atiraste tantas sementes a esmo, que fazias do solo? Acreditas que o Supremo Criador conferiu eternidade ao pântano e ao espinheiro? Quer dizer do lavrador que planta desordenadamente? Imagina. Que não retira as pedras do campo, nem socorre o brejo infeliz, quer dizer que não trabalha, não desce, não se trabalha a si mesmo, nem aos outros, né? Nem atende aos outros, como deveria. É fácil espalhar sementes, porque os principais sublimes da vida procedem originariamente da providência divina. A preparação do solo, porém, exige cooperação direta do serviço disposto a contribuir com o próprio suor. As palavras do Cristo. Vamos adiante, que já está perto de terminar. Que fizeste em favor dos corações que convertestes em terra de tua semeadura? Cadê? Como foi que espalhastes esse evangelho, essas sementes, né, nele e nos outros? Esperavas, acaso, que o lobo lodacento te procurasse as mãos para ser drenado? Que as pedras te rogassem remoção, para os carrascais te pedissem corrigenda? Olha só a fuga do trabalho, só queria achar. Permaneceria a sementeira fora do plano educativo estabelecido pelo Pai Eterno para o universo inteiro? Ante nova pausa, né? Que se fizera o crente desapontado, objetou. Contudo, tua palavra não se refere, olha o que ele disse, contudo, tua palavra não se refere aos nossos deveres para consolo. Imagine como ele via a palavra ao pé da letra. Né? Oh, tornou-se Jesus complacente. Estará o mestre obrigado a resolver os problemas dos discípulos? Não me reportei a vinha do mundo, a charrua do esforço, ao trigo da verdade, ao joio da mentira? Não expliquei que o maior no reino do céu será sempre aquele que se transformou em servo de todos? Não comentei muitas vezes as necessidades do serviço? O ex-instrutor silenciou em pranto convulsivo. Imagine, né? Então, Jesus foi, olha que amor, olha o mestre comemorado, como é amoroso esse Jesus. O ser mais perfeito, mais amoroso, é amor puro. Afagou-lhe pacientemente a fronte e recomendou: volta, meu amigo, volta ao campo do trabalho terrestre e não te esqueças do solo. Antes de semear, não te esqueça do solo, preparar a si mesmo antes de semear, né? Tudo é com a gente, o nosso trabalho é com nós mesmos, na reforma. Cada coração respira em clima diferente. Enquanto muitos permanecem na zona fria da ignorância, outros se demoram na esfera tórrida das paixões desvairadas. Volta, meu amigo, e vive com eles, amparando a cada um segundo as suas necessidades. Esse é o trabalho do semeador. Por enquanto, és apenas o semeador incompleto, espargiste as sementes, mas não consultastes as necessidades de chão. Olha só, cada gleba tem as suas dificuldades, cada pessoa, cada espírito tem a sua dificuldade, tem o seu processo evolutivo, cada um está no seu, como diz o povo, no seu terreno, árido ou não. Cabe a gente germinar, saber primeiro, né, transformar o nosso terreno, tá, para depois os outros. Tá?
tem as suas dificuldades, seus problemas, percalços diversos. Vai, antes de tudo, distribui o adubo da fraternidade, do entendimento. Gente, que lindo distribuir o adubo da fraternidade, do entendimento. Meu Deus, a gente não pode exigir do outro que a gente não pode dar. Primeiro a gente se trabalha, é um aprendizado, junto com a que a gente aprende ensinando. Tá? A gente não pode se colocar no pedestral, porque nós estamos ali ensinando. Não, a gente não tem o supremo saber. Só Deus, só o Cristo. Precisamos ser fraternos, caridosos, e entender cada processo evolutivo dos nossos irmãos. Então, aduba as sementes, a sementeira do bem, de conformidade com as exigências de cada região. Esse ministério abençoado reclama renúncia e sacrifício. Tá? Que nós todos temos que ter renúncia e sacrifício. Não podemos ficar na zona de conforto, não. Tá? Atendendo aos outros, ajustarás a ti mesmo. Não adianta a gente ter boas palavras, né? Ter palavras melífluas, palavras, e não ter o trabalho santificador em nós e no outro, ajudar o outro, caridade, fraternidade, a entender a si próprio e o Evangelho. Por enquanto, és apenas o semeador incompleto. Espargiste as sementes, mas não consultaste as necessidades de chão. Não preparamos, né? Não ajudamos aquele a consultar as suas dificuldades. Não espargimos as sementes do amor no coração, nem no nosso, nem das pessoas. Cada gleba, quer dizer, cada terra, tem as suas dificuldades. Cada espírito tem as suas dificuldades. Encarnados ou desencarnados. Os seus problemas e percalços diversos. Vai e, antes de tudo, distribui o adubo da fraternidade e do entendimento. Olha que maravilha, gente, que lindo. Então, gente, olha, nós vamos terminando por aqui, tá? Só esse texto maravilhoso de Irmão X é no livro, viu, gente? Pontos e Contos do Irmão X, esse discernimento. Esse texto é do nosso irmão X, Humberto de Campos. Então, vamos chamar Rose, né, aqui, para que ela possa dar, né, a sua continuidade e finalizar o nosso trabalho. Queremos agradecer por essa maravilhosa palestra. Muito obrigada, Vólia. Né, que muitas vezes a gente até Eu que agradeço. Ah, obrigada. Questiona, né? Como é que pode? Estou aqui fazendo meu trabalho certo, estou aqui falando, disseminando a palavra, ninguém me escuta. Depende, às vezes, simplesmente, né, o terreno não estava fértil. Isso. A gente não deixa de semear por causa disso. Claro, claro. Estamos todos no aprendizado, no processo, tá? De reforma, de renovação, de regeneração. Então, não podemos exigir dos outros que a gente ainda não alcançou. Com certeza. Temos que ajudar na fraternidade. As pessoas perguntam, né? Por que Jesus falava tão difícil? Fala por parábolas. Ia chegar uma hora que a gente ia entender. Ali na hora ainda não dava. Mas quem sabe? Agora a gente já não Ele trouxe hoje o Consolador. Né? Exatamente. Falta, né, na regeneração aqui, a gente vai entender, já está começando. Exatamente. Devagarzinho, mas vai. Bem devagarzinho. Então, o que não falta é leitura edificante. Então, que a gente possa buscar cada vez mais, né? Às vezes está aqui, a internet, TikTok tem coisa ruim. Depende do solo que a gente está, ó, jogando a semente. Vai ver que está jogando errado, em solo árido, de pedra, de espinho. Então, a gente não pode exigir, né, que deem a gente aquilo que a gente não está dando. A caridade, o amor, né?
Então, é preciso aprender a semear com Jesus. Precisamos. Mas a gente Ele foi o consegue, nosso semeador. com certeza. Agora a gente tem que dar esses frutos também, né? Tem que ter nossa parte. Temos que fazer também. Não Isso. dá para só esperar. Né, que possamos ir atrás. Então, muito obrigada, né, mais uma vez. De Muito nada, obrigada. eu que agradeço. Muito obrigada também a todos que estão aqui nos acompanhando. E não esqueçam de semear essa palestra. Então, divulguem, compartilhem nos grupos, porque isso também é missão. Quem sabe a pessoa precisava ouvir essas palavras nesse momento. Então, cabe você também ter esse papel de semeador da boa palavra. Então, tenham todos uma ótima noite e até o nosso próximo encontro.